E aí, pessoal, como é que tá? Tá todo mundo bom? Aqui tá todo mundo bom, graças a Deus. Hoje eu quero contar uma história baseada em fatos reais. Antigamente, né, tinha um fazendeiro, né, que era muito danado, né? Gostava de fazer as coisas erradas, né? E aí, um dia de Nossa Senhora Aparecida, ele pôs o pessoal para ir trabalhar, caipir a paiada, fazer uma caipição lá. E aí o pessoal chegou cedo para trabalhar, estava trabalhando. Aí apareceu uma senhora e falou para os rapazes que não podia trabalhar aquele dia não, que aquele dia era dia santo, né? Não podia trabalhar. Aí os trabalhadores voltaram para a fazenda. Chegou lá, contou pro patrão, né? Ó, chegou uma mulher lá, disse que nós não podemos trabalhar o dia de hoje não, que o dia de hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida, que nós não podemos trabalhar o dia de hoje. Aí o patrão já levantou lá, né? Levantou lá, não, quem manda na minha fazenda é eu. Bora trabalhar. Não tem mulher que manda, né? E que é eu quem mando na minha fazenda. O serviço é meu, quem vai fazer é nós, né? E ele também pegou uma enxada e foi todo mundo. Aí levou todo mundo, pessoal. Tava mais ele que tava trabalhando e mais ele. Aí chegou na roça, meteu a enxada, né? Trabalhando. E aí ele começou a sentir o peso da enxada, né? Não tava cansando, puxar, a enxada tava pesando muito. E aí ele foi cansando, né? Aí daí a pouco ele mesmo já estava se sentindo pesado, não estava aguentando andar, né? E aí o dia foi passando, ele já não aguentou, como foi na hora de almoço, para meio-dia, ele já não aguentou mais andar, já estava, né, não aguentando mais andar. E aí o pessoal ia pegar ele, não aguentava pegar, né? Então ali ele ficou ali uns 3 ou 4 dias, até ele faleceu, até ele morreu. Aí ele morreu, o pessoal pegaram ele, levaram para casa dele, e a casa dele lá era uma casa de tauba, mas tinha embaixo e tinha os quartos em cima, né? E eles levaram ele para casa para fazer o velório, aí só que eles não deixaram embaixo, levou pro quarto em cima. Deixou ele para fazer o velório dele numa salinha que ele tinha em cima, no segundo andar. E aí, né, chamaram o padre veio, rezou, né, fez uma oração. Aí o padre falou, ó, quem é que tem coragem de ficar aqui mais ele? Que aqui vai poder ficar só 1 ou 2 mais ele. Aí levantou 2 lá, eu fico. O outro levantou, eu fico. E os outros todos foram embora, né? Nem a família dele, que é mulher, tudo saiu de casa. E ficou esses 2 de guarda-costa, né? Vamos supor, né? E aí ficou ali, isso eram umas 10 horas, saiu todo mundo. Aí ficou esses 2 de guarda lá. Ficou lá até 1 hora, 2 horas da madrugada. Aí eles tinham fechado a porta. Tinha fechado não, tinha passado a trinca, né, na porta. Aí o cara chegou, isso era 2 horas da manhã.
Chegou um cara, abriu a porta, entrou para dentro, subiu a escada, né? Que a escada era de tauba, né? Eles escutaram os passos dele. Tuf, 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 tuf. Quando chegou no quarto, ele abriu o quarto, né? Todo mundo viu o cara, a pessoa. Aí ele foi direto, o cara não foi direto no caixão, ele foi direto numa janela que tinha, abriu a janela e os dois guardas só olhando, não falou nada. Aí ele abriu a janela, foi lá pro caixão, abriu o caixão, deixou aberto, né? E aí ele deixou aberto, ficou ali uns 2 minutos com ele aberto e foi pro rumo da janela, né? E pôs um pé na janela e levantou e se jogou, né? Da janela. Naquele se jogou, aquele fiapo de fogo acompanhou ele. Acompanhou até sumiu. Aí os caras viu aquilo, né? Levantou para ver. E foi indo até sumiu de vista. E aí os caras ficou assustados, né? Aí foi lá ver ele no caixão. Aí foi lá no caixão, não tinha ninguém. Tava limpo, né? Então isso é uma coisa que a gente não pode zombar, né? Trabalhar de acordo, né? Mas falar dessa forma que ele falou, às vezes ele era mais, né? Rebelde, né? Muito rebelde com os empregados dele, com a mulher, ninguém sabe, né? Mas aí nessa hora aí que Nossa Senhora apareceu para ele, essa senhora que apareceu para os meninos só pode ser a Nossa Senhora, né? Que apareceu ele para dar esse exemplo, né? Então veja o que acontece com quem é desobediente, né? A gente tem que ter obediência além de tudo, né? Porque a pessoa não pode ser dono de tudo só porque ele é bem de situação, ele é bem de vida, né? Tem uma boa, né? Um bom patrimônio, né? Então a gente tem que também se pôr no lugar, né? Onde a gente cabe. A gente nunca pode estar acima né? De todos, né? Mas isso aí é tipo um exemplo para as pessoas hoje mesmo, né? Que tem muita gente que não liga muito pela palavra de Deus, as obediências, né? Ser obediente, né? Então isso aí para nós que estamos aqui na terra e tem uma vocação de ser cristão, de ser um bom cristão, porque cristão às vezes todos nós somos, né? Mas nós temos que ser bom cristão, né? Fazer por onde ser um bom cristão e fazer aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Jesus nos pede, né? Então isso serve de exemplo. Tá beleza? Um abraço, fica com Deus, tchau.